E dentre os artigos, o artigo 41 é o artigo mais importante no que diz respeito à denúncia ou queixa. Porque a denúncia ou queixa tem que ser formulada de acordo com o artigo 41. Tá certo? Então, só dá para fazer a denúncia correta, a queixa correta, se eu seguir o artigo 41. Se vocês olharem o 41, vocês vão ver que ele não é nem muito extenso. Ele é basicamente simples, com 4 requisitos. Na verdade, a gente só vai encontrar 4 requisitos fundamentais para uma denúncia ou para uma queixa. Olha só, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Esse é o ponto principal. Toda denúncia, toda queixa, se você tiver que fazer a queixa, você tem que descrever os fatos em todos os detalhes. E por quê, pessoal? Porque o réu, ele não se defende do artigo que você imputou para ele, e sim dos fatos que você está imputando a ele. Então, ele não vai se defender do artigo 155, furto. Ele vai se defender de que tal dia, tal hora, em tal lugar, ele não furtou, ele não quis furtar, que aquilo que ele pegou era dele mesmo, ou que não era ele que estava lá, ou que ele foi confundido. É sobre os fatos que o réu se defende. Agora, se a denúncia ou a queixa for lacônica, vaga, imprecisa, não der detalhes ali sobre o que ocorreu, quem vai ficar prejudicado é o próprio réu. Ele não vai conseguir se defender adequadamente. Imagine, por exemplo, hoje é dia 14 de março, né? Muito bem. Imagine que eu seja acusado de, no dia 14 de março de 2022, ter praticado um crime. Mas não disseram onde, não disseram o horário, não disseram exatamente o que eu fiz. Como é que eu vou me defender? Porque fica complicado, não é? Eu precisaria mapear o meu dia inteiro para justificar tudo que eu fiz durante o dia, e mesmo assim ia ser complicado. Agora, se o promotor disser, olha, no dia 14 de março, você estava às 19 horas no Rio de Janeiro praticando um crime, lá na praia de Ipanema, praticando um crime. Eu tenho testemunhas aqui que neste dia, neste horário, eu estava dando aula, né? Eu tenho outras testemunhas que provam que eu não estou no Rio de Janeiro, que eu estou em São Paulo, né? Aqui na internet não prova, porque eu poderia estar em qualquer lugar do mundo falando com vocês. Mas eu tenho outras pessoas que vão provar que eu não estava no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a minha defesa vai ser mais facilitada. Precisa descrever os fatos. Nas petições, de uma maneira geral, você não precisa descrever os fatos ali muito. Você é bem rápido, sucinto. Você precisa descrever os fatos apenas para o juiz entender o que está se passando. Mas no que diz respeito à queixa, a descrição dos fatos é fundamental, tá? É muito, mas muito importante. Compreendido? Legal? Bom, mas não para por aí. Então, tem que descrever os fatos. Depois, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais ele se possa identificá-lo. Então, é claro que se você fizer uma queixa, você precisa qualificar, né? Você precisa dar um endereço do querelante, que é quem está entrando com a ação, do querelado também. Ah, professor, mas o problema não mencionou se ele é casado ou se ele é solteiro. Então, na sua petição, diga Estado Civil, entre aspas, Estado Civil, para você mostrar para o examinador que, se você soubesse qual era o Estado Civil, você teria, né? Para qualificar o réu. Ah, não falou a profissão, então, entre aspas, coloque profissão. Ah, não falou RG, coloque RG 3 pontinhos. Não falou CPF, coloque CPF 3 pontinhos. Não falou endereço, coloque com o endereço na rua 3 pontinhos. Pronto.
Não precisa inventar, não precisa nada. Se o problema mencionou, você menciona na qualificação, no endereço. Se não mencionou, coloque da forma com que eu estou falando, que já é o suficiente para que o examinador entenda que você sabe que quando você fizer uma petição de verdade, você vai ter que qualificar. Porque o artigo 41 manda qualificar. Compreendido? Muito bem. Que mais? Diz lá, a classificação do crime. Bom, claro, eu tenho que dizer os fatos e dizer que crime que ele praticou, né? É a parte do direito. Eu preciso dizer, olha, isso que ele fez caracterizou o crime X, o crime Y, né? Isso é um crime, caracterizou o crime ali. E aí você precisa mostrar por que está caracterizado o crime. Isso é fato também. E, quando necessário, o rol de testemunhas. Sim, pessoal. A acusação arrola suas testemunhas na inicial. A defesa arrola suas testemunhas na resposta. Então, tanto se você for fazer uma queixa, quanto se você for fazer uma resposta, você precisa colocar o rol de testemunhas. Ah, professor, mas o problema não mencionou o rol de testemunhas. Então, coloque lá, nome, 3 pontinhos, RG, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. E faça isso 3 vezes. Igualzinho assim. Tá bom, arrola 3 testemunhas e tá tudo bem. Mas precisa. Agora, um detalhe. Na OAB, a vez que caiu, né, eu falei exame 15, que caiu a queixa, e todas as vezes que caiu resposta, a OAB mencionou o nome das testemunhas, tá? Ela tem mencionado o nome das testemunhas, para te ajudar a você arrolar as benditas testemunhas. Então, creio que se caísse uma queixa hoje, diria as testemunhas, você teria que arrolá-las, porque senão você perderia ponto. Bom, é isso. Esses são os requisitos. Né? Uma denúncia e uma queixa são iguais. Os requisitos são os mesmos, é artigo 41. Só que tem um outro detalhe importante, que é exatamente aquilo que está no artigo 44. Artigo 44. Olhem aí o artigo 44. O artigo 44, ele fala que a queixa tem um requisito a mais do que a denúncia, né? E que requisito a mais? Está dizendo, a queixa poderá ser dada por procurador de poderes especiais. Ou seja, nós, advogados, para poder entrar com uma queixa, precisamos de uma procuração, mas não é uma procuração normal, não é uma procuração com poderes adjudícia, como a gente faz constantemente aí nas nossas atuações. Aqui, nós precisamos de uma procuração com poderes especiais. Você não vai fazer a procuração, não precisa saber, neste momento, fazer a procuração, né? Não precisa sequer saber quais são os tais poderes especiais. Mas a única coisa que eu peço para vocês, e isso é muito importante porque vale ponto, se você tiver que fazer uma queixa, você vai dizer lá, quando você entrar com a queixa, eu vou explicar a queixa na próxima aula, tá? É a nossa programação. Na quarta-feira eu vou explicar a queixa. Então, quando você for fazer a queixa, você diga que está pelo seu advogado, né? Por seu advogado, fulano de tal, aí você qualifica, dá o endereço, por seu advogado e, entre parênteses, procuração com poderes especiais anexa artigo 44 do CPP. Coloque mesmo, artigo 44 do CPP, porque a OAB vai te cobrar que era necessário você juntar a procuração, você não precisa juntar a procuração, mas na petição você precisa fazer menção de que está juntando uma procuração com poderes especiais. Compreendido? Caiu queixa? Não esqueça deste item que vai valer